Oi, meu nome é Michel e hoje eu venho aqui falar para vocês como eu descobri que eu fui adotado. Antes de você começar a assistir, dá um joinha, curte, compartilha, manda, joga pro alto, faz um monte de coisa. Foi assim, foi um processo muito demorado, né? Porque a minha mãe era uma morena, meu pai era negro, meus pais adotivos, né? E eu não tinha nada a ver com eles, porque eu era branco cor de leite. Mas quando você é criança, né, você não percebe essas diferenças. Aí, tudo começou na escola. Aquelas brincadeiras as criancinhas. Ah, você é adotado, minha mãe falou que você é adotado, meu pai falou que você é adotado, né? Aí um dia eu cheguei pra minha mãe, isso foi na primeira série, tinha 6 anos. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, aí falei pra minha mãe, mãe, as crianças estão falando que eu fui adotado. Aí a minha mãe, tá maluco? Que não é isso? Você não é adotado, que não sei o quê. E nisso foi por muito tempo. Eu lembro, agora que eu lembrei disso, teve até uma situação que uma criança virou pra mim, acho que foi o Zé Carlos. Aí eu lembro que o Zé Carlos falou assim, você foi adotado, que você tinha até a roupa, você foi adotado até com a roupa do Chapolin Colorado. Aí o Zé Carlos falou isso, eu lembro até que eu comentei com a minha mãe sobre isso também, mas passou batido, ela não deu importância. Quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, eu cheguei da escola, minha mãe me chamou, sentou comigo, aí ela explicou que eu tinha sido adotado e ela explicou como que aconteceu. Aí a minha mãe meio que relutou assim, porque minha mãe adotiva, minha mãe dela, ela teve um aborto espontâneo, né? O sonho dela era ser mãe. Ela sempre quis ser mãe. Aí ela teve um aborto com o meu pai adotivo, meu pai Antônio. Eles tiveram um aborto. Depois de um tempo, foi deixada uma criança lá em casa. Só que essa criança, se eu não me engano, ela era... Eu não lembro ao certo assim, o tempo dela. Que ela foi deixada lá em casa, ela ficou no chão frio e depois de 13 dias que essa criança foi deixada lá em casa, no chão, como ficou no chão, deve ter virado a noite no chão, aí ela deu aquela doença que eu não lembro o nome, que ela ficou no chão, aí ela não aguentou. Aí ela veio a óbito. Isso foi em 1987, acho que 88. Minha mãe biológica conheceu a minha mãe dela, ela ofereceu, tal, ficou sabendo que ela queria ter filho biológico. Aí minha mãe relutou muito, meu pai Antônio não queria. Aí houve assim uma situação que foi tudo na encolha. A minha mãe Bela passou a procurar a minha mãe biológica. Aí onde ela ia levar mantimento, levar as coisas. Aí ela foi, me contou que a minha mãe biológica era muito humilde, né, que passava aperto, necessidade, que não tinha condições de me criar. Meu pai então não queria, e depois de um tempo aceitou. Enfim, fui adotado, oficialmente. Nunca procurei pelos meus pais biológicos, porque até então não me fazia falta, para mim não fazia diferença. E em respeito à minha mãe, porque o sonho da minha mãe era ter filho. Então imagina se eu disparo a procurar mãe, pai, os meus pais biológicos. Só que foi um processo de adoção que ele não foi totalmente concluído. A minha mãe biológica me teve e a pessoa que estava com ela, que é pai do meu irmão do meio, que me registrou. Tanto que eu sou registrado só no nome dela, ele não me deu nem o sobrenome dele. Meus pais adotivos, minha mãe Bela e meu pai Antônio, eles procuraram a justiça para poder fazer tudo certinho. Abriu-se um processo de adoção para eu ter o sobrenome deles. E esse processo nunca foi concluído, não sei porquê. O único documento que hoje comprova que eu fui adotado é uma certidão de guarda definitiva. Eu tenho esse papel de guarda definitiva. Eu nasci em 89, esse documento saiu em 1991. A partir daí, eu já não sei mais não sei explicar, não sei o que aconteceu.
Eu sempre fui Michel do Nascimento. Aí há situações assim, por exemplo, na escola primária, que fala, né? Eu sempre assinei como Michel Alves de Souza. Na escola eu nunca tive esse problema, né? Sempre assinei Michel Alves de Souza, Michel Alves de Souza. Quando eu fui para a quinta série, tudo que a gente fazia na escola, a gente tinha que colocar o nome completo. Todas as vezes eu assinava como Michel Alves de Souza. Até que um dia a minha professora de ciências me questionou. Eu lembro que ela falou para mim assim: poxa, eu tô tendo dificuldade para corrigir essa prova. Esse Michel aqui é você? Sim, sou eu. Por que você assina Michel Alves de Souza? Porque é o meu nome, Michel Alves de Souza. Não, seu nome não é Michel Alves de Souza. Aí ela foi, pegou o diário, né? A lista de chamada e falou: seu nome é esse aqui, Michel do Nascimento. Ah, mas eu sempre assinei como Michel Alves de Souza. Aí ela falou: a partir de hoje você vai assinar como Michel do Nascimento. Aí eu lembro que eu expliquei, aí eu até comentei com ela, falei: ah, mas eu sou adotado. Aí ela foi, eu lembro que houve uma conversa, mas não lembro de detalhes. Aí ela falou que tudo bem, mas que a partir de então era para eu assinar Michel do Nascimento. E também houve um episódio, aí isso já me virou meio que a cabeça. Porque na época da igreja, sou nascido e criado na igreja, no catolicismo, na igreja católica, aí eu entrei pro catecismo, aí houve aquela confusão, né, eu tinha que assinar todos os trabalhos da igreja, as atividades da igreja, aí eu assinava como Michel do Nascimento, Michel Alves de Souza, Michel do Nascimento, Michel Alves de Souza. Os dois nomes. Na época, minha catequista conversou comigo. Ela falou: Michel, você tem que se decidir como é que você vai assinar seu nome. Uma hora é Michel Alves de Souza, outra hora é Michel do Nascimento. Como é que você assina? Foi onde eu decidi que aí eu passei de vez a assinar Michel do Nascimento. Porém, eu acho, não tenho certeza, eu ainda vou procurar saber, por conta da quarentena, não tenho acesso a essas informações. Mas a minha primeira comunhão, eu tenho certeza que está lá como Michel, o meu batistério, que é um documento de batismo, comprovando que eu fui batizado. Eu tenho certeza que eu fui batizado como Michel Alves de Souza. E a minha primeira comunhão, mesma coisa, Michel Alves de Souza. Então essa é a minha história de como eu descobri que eu fui adotado. Então eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado desta pequena história. Não se esqueçam de dar sim, um joinha, eu não sei para que lado. Dá o joinha, se inscrevam no canal e eu vou divulgar mais histórias, mais experiências. E por favor, se alguém tem alguma história parecida, uma situação mais ou menos assim, por favor, comentem aqui embaixo, né? Que aí a gente cria assim uns laços para trocarmos experiências. Se tiver que rir, a gente ri e por aí vai. É isso. Beijo.